Tá, antes de mais nada, me explica algumas coisas aqui que eu não sei. Essa é uma coleção diferente? Como é que é isso aqui? Porque eu vi que tem um símbolo diferente aqui nas cartas, né? É uma coleção diferente. É assim, ó. O que a Wizards está fazendo nos últimos anos é fazer o seguinte. Ela tá fomentando o formato Commander porque ela percebeu que Commandeiro compra produto selado pra caramba. E o produto Commander vem um deck pronto. Então, se você vai se iniciar no formato, você compra esse deck e meio que você já tá pronto pra jogar. Você não vai passar vergonha com um deck desse entrando pra jogar com uma galera. A não ser que o cara tenha um level muito alto. Mas é um deck na comunidade de Commander. Ok. E antes ela lançava, a Wizards, ela lançava isso separado, totalmente separado das coleções que vão pra Standard, né? Ela lançava totalmente separado, num evento. Aí, o que ela começou a sacar? Que antes ela soltava um deck de iniciante junto, tipo deck Planeswalker deck de iniciante, junto com a coleção T2. Ela começou a pensar o seguinte: se ao invés de eu fazer isso, eu colocar Commander, não vale pro formato Standard, por isso que nem tem no Arena, tá? Tá. Mas se eu começar a colocar Standard junto com o lançamento das coleções de T2, cara, foi um maior sucesso, né? Porque agora ela lança o T2, a galera já fica olhando as cartas, e ela lança o Commander um pouquinho depois, porque daí você vai ter que meio que assim, tá, eu vou comprar esse deck aqui, já vou aproveitar que lançou essas cartinhas, você já compra meio que tudo junto, você faz um pacote só, né? Pode crer. A Wizards sabe ganhar dinheiro, né, cara? Ah, é uma coisa que eles sabem fazer, né? É, os caras são foda. Cara... Então, e a galera que, tipo assim, aí eles fazem uma puta de uma festa de lançamento, né? Site grande e tal, pra lançar os decks, tá? Não sei o que. E o pessoal vai lá e compra, cara. Né? Tipo, tem gente que compra na pré-order, tipo eu, que nem sabia que lista que ia ter, compra na pré-order e assim vai, velho. Tá, eu tô dando uma passada aqui, uma olhada. Eu conheço algumas coisas, outras coisas eu realmente não sei nem do que se trata. Aliás, ontem a gente teve essa mesma conversa, tava falando com o André, falei, pô, cara, tem muita coisa que é muito característica, tem muito flavor que é muito clássico, tem muita criatura, muita magia e tal. Mas tem algumas coisas que são, assim, você não tem a menor ideia do que se trata. É mais Magic, né? Então eu falei, cara, eu não faço a menor ideia do que é isso e tal. E algumas coisas eram de personagens que estão surgindo. Eu descobri que eles estão lançando uma aventura com 3 ou 4 personagens, uma party nova, que tem um paladino, tem uma barda e tal. E aí são personagens novos que estão entrando. Vão entrar algumas histórias novas, outras saíram em Baldur's Gate 3, parece coisas assim. Coisas que eu nem sabia que existia. Eu falei, porra, mas isso aí é novidade, pra mim, pelo menos, né? Então, eu tô olhando aqui, tipo... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Passa lá. Acabei de olhar aqui, antes a gente fazer, né, um por cima aqui pra olhar, eu não sei se você já tá dando uma explorada aí também. Eu tô vendo aqui. Cara, Cultivate, ou Cultivar, é uma carta que não é de D&D, certo? Eu já vi essa carta em Magic em algum momento. Essa é uma das cartas mais comuns, especialmente em Commander. Se o seu deck é verde, 90% de chance dela sair no seu Commander. Tá. Por quê? Porque o Commander, já até te falei, né? Ele é mais cadenciado, então é um formato que você consegue colocar mais terrenos e tal. Então uma característica muito grande dele, pelo fato de ele usar uma carta, é você precisar de tutores de terreno para você compor sua base de mana, especialmente em decks de 3 ou mais cores. Justo. Então a chance de você ter Cultivate nos decks é uma carta icônica, ela vale T2, eu acredito que ela vale T2. E assim, é muito comum ter em Magic, muito comum. Tá, então deixa eu setar algumas coisas na minha cabeça aqui. A gente tá olhando aqui uma lista de cartas que não necessariamente todas elas têm diretamente a ver com D&D. Aliás, boa parte delas não tem a ver com D&D. Perfeito. Agora eu fiquei mais tranquilo, porque eu tava olhando as primeiras ali, ó. Beleza, Holy Avenger, ok. Que mais? Que eu vi Revivify, Rob of Stars... Beleza, agora apareceu Netherese Puzzle Ward, Winged Boots, tranquilo, até aí beleza. Agora o Death Tyrant, agora eu olhei alguma outra coisa que, sei lá, Dragão do Caos. Tá, é um dragão, mas você não tem a menor ideia quem seja esse cara aqui, aí.
Sabe? Aí eu vi alguma outra coisa, essa mesmo que eu acabei de falar, o cultivar. Falei, cara, eu já vi essa carta em outras coleções de Magic. Sim. Aí depois eu vi uma outra agora, passei por ela agorinha, não lembro o que que era. Brainstorm. Então, também é uma outra que também é de Magic, é um negócio de outra sim. coleção, né? Essa é a parte legal de Commander, que nas caixas eles também colocam reprints. Ah, interessante. Então tem várias cartas que tem reprints. Às vezes se você não tem, putz, perdi a coleção, não tenho essa carta e tal, eles, tretou relou, eles lançam um reprint no meio também, sabe? Legal. É um produto muito bom pra galera que quer começar a jogar Commander, comprar um deck, né? Inclusive o de Auras, né, que é o da primeira comandante, deixa eu ver se é a primeira que tá aqui. Isso, desse Galeia aqui. Tá. Não sei se é homem ou menina, mas é o Galeia. Ok. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um... A característica dele é ser Voltron, né? Que é basicamente você pegar um bicho e tuchar tudo nele, né? Por isso é meio Voltron, meio lá Megazord mesmo. Tá. Você tucha tudo nele. Então, pra quem gosta desse tipo de tática, esse é o Commander legalzão pra começar. E já saiu o preço dele, tá R$350, que é um preço razoável. Porque as cartas individuais dele estão valendo mais de 500. Caraca. Peraí, vamos lá. Vamos organizar isso aí. Você vai ter que me ajudar bastante porque é algo que eu entendo muito pouco. Mas vamos lá. Antes, deixa eu só responder o Kenkitou, que ele perguntou se chegaram a falar sobre como vão ser as jogadas, como vão ser jogados os dados. Sim, o Ken, a gente falou bastante. As cartas pedem para que você jogue um dado, né? Então você pega lá uma carta que tem 3 ou 4 opções, ela manda você jogar um D20, aí se você tirar 1 é um resultado, se tirar de 2 a 10 é outro resultado, de 11 a não sei quanto é outro resultado, assim sucessivamente. Tem uma coisa legal, que eles deixaram bem claro que o Spin Down de Magic, que é um marcador de vida, não vai valer para jogadas de D20, apesar dele ser um D20. Ah, é? O Spin Down, pode ver, ó, os lados dele, os números, eles são sequenciais. Então, tipo, nessa parte de cima tá lá o 20, 19, 18, 16. Então ele não é um D20 verdadeiro. Que coisa. Porque o D20 verdadeiro, ele vem com as faces, né? Ele vem, tipo, um é oposto do... Deixa eu pegar um D20 aqui certinho. Sim, não, eu entendi o que você tá querendo dizer. Ele não é sequencial, ele não é mesmo, né? O 20 tá aqui e o 1 tá aqui. Então os números perto dele não são. Então o pessoal do desenvolvimento avisou que não é pra usar o Spin Down como D20, caso você esteja num torneio sério. Lógico, se você tiver num torneio de brincadeira, aí beleza, pega o dado que tiver lá, claro, né? Mas no torneio oficial, não é pra você usar o Spin Down como dado. E no kit de pré-release, o dado de Forgotten Realms que vem é um D20, não é um Spin Down. Tipo, ele vai ser ruim pra você achar a vida. Pra você achar o 20 ali no meio, a vida vai ser meio chato porque ela não é sequencial. Interessante. Mas faz todo sentido, né? Afinal de contas, essa é a premissa do dado, tem que ter essa composição. Vamos lá. Me dá um overview rápido de como funciona o formato em si. Porque parece que, pelo que você me falou, o número de cartas é maior, os pontos de vida, a quantidade de jogadores também mudam, não é isso? Então, é assim, o Commander, vamos começar lá do comecinho. O Commander ele foi criado por juízes que queriam um jogo pra jogar entre partidas, no intervalo que eles tinham em campeonatos grandes. Tá. Ele chamava Elder Highland Dragons, né? Chamava EDH. Elder Dragon Highlander, aliás. Porque eles usavam os primeiros Elder Dragons de Magic, eram 5, aí cada um usava um. Aí depois isso acabou virando o que é a essência hoje. Você pode usar uma carta de cada, por isso que é o Highlander, né? Que vem do filme lá mesmo. E hoje é engraçado que assim, o Commander ele não surgiu da Wizards. O Commander, ele surgiu dessa galera que jogava, né, aí, e hoje tem um comitê de Commander que ele é independente da Wizards, que ele regula o formato, apesar da Wizards lançar as cartas. Caraca, e eles são independentes das decisões da Wizards. Então é até engraçado, por exemplo, assim, esses dias, 3, 4 dias atrás, eles baniram uma carta, porque ela era muito forte no competitivo. Tá. Só que a grande graça do Commander, se você procurar por aí, tem vários artigos e podcasts e coisas falando especificamente de Commander.
A graça do Commander é justamente o fato dele ser o formato mais receptivo que tem. Por quê? Porque como ele não tem a consistência do formato normal, porque ele usa 100 cartas, obrigatoriamente, sendo uma de cada, né? Não pode repetir, exceto terrenos básicos. Tá? Então é só uma de cada. E você vai usar um comandante que é uma criatura lendária. E essa criatura lendária tem as cores, e você só vai poder usar cores do seu deck de acordo com as cores que tem no comandante. É um pouquinho mais técnico, tá? Não é bem cores, na verdade, identidade de cor, mas a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, senão vai ficar muito específico pra galera que não entende, mas basicamente, você tem uma criatura verde e preta, você só vai poder usar cartas verdes e pretas, basicamente, ou incolores. Tá, ok. Então o que acontece? Você não necessariamente, ele é necessariamente multiplayer, né? Apesar de você poder jogar em 2 pessoas, mas tem zero graça, o legal é jogar em várias pessoas. E como ele acaba virando um jogo político, do tipo assim, cara, não me ataca agora que eu não faço tal coisa, ou mata aquele bicho ali que eu não te ataco por tantos turnos e tal. Entendi. Então o power level do deck, né, que é a força do seu deck, ele importa sim, entretanto, o jeito que você leva o jogo acaba importando mais. E quando você vai jogar numa mesa, o pessoal separa power level de 1 até 10, né? Fala assim, qual que é o nível dos decks? Né, nível 5. Então, convenciona-se de tentar não ir muito acima nem muito abaixo do combinado, né? Então, tipo, se todo mundo tá com deck muito forte, não, power level é 10, então beleza, aí todo mundo vai apelão pra caramba, com combo infinito e tal. Então a galera gosta muito do Commander por causa disso. Você pode pegar aquela groselhíssima, ele não é um formato necessariamente competitivo, apesar de ter a vertente mais competitiva, quando você coloca o power level alto, né? E aí o pessoal acaba sendo mais receptivo pra todo mundo, especialmente quem tá começando e tal. Desde que você entenda que você começa com 40 pontos de vida, não é os usuais 20. Acho que as principais diferenças, você começa com 40 pontos de vida, tem o lance do comandante, o deck necessariamente tem 100 cartas, né, porque nos outros formatos você pode ter 60 ou mais, né. O Commander não, o Commander é necessariamente 100, não pode ser nem mais nem menos. Tá. E ele não tem a reserva, né, quando você joga melhor de 3 você tem o sideboard, né, que é a reserva. O Commander não tem reserva, é só as cartas que estão lá mesmo. Começa com 40 pontos de vida e além das coleções, das condições normais de vitórias de Magic, né, que é você triturar todas as cartas do deck, ou você acabar com os pontos de vida, ou ter alguma condição que fale que você perdeu o jogo e tal, tem uma outra condição de vitória que é o seguinte: se o seu comandante deu 21 pontos de dano de combate em alguém, esse alguém perde o jogo. Então se a minha carta, por exemplo, o Galea aqui, esse Kindler of Hope, ou sei lá, Kindler of Hope, não sei como se diz, ele desce e ele dá 21 pontos de dano, ele tem 4 pontos de dano ali. Se ele bater até acumular 21, aquele cara perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Tá. Perdeu o jogo. Então, uma maneira de você ganhar, inclusive, é uma maneira eficiente. Tipo, o cara tá com vida infinita. Não importa se ele tá com vida infinita. Se eu deu 21 pontos de dano com o comandante, acaba o jogo. É essa brincadeira. E assim, é um formato que ele é legal. Costumam ser jogos longos, não é jogo curto assim. Legal. Tipo, espera aí você jogar mais do que 1 hora, uma partida. Cara, desde a última vez que você me falou, eu tô aguado. Eu falei, não sei pra quem que foi. Charlão, o André, um deles falou assim: não, mano, eu vou te dar umas dicas aqui pra você achar um deck legal. Compra um deck e aí nós vai brincar. Eu falei, cara, tô louco pra jogar esse negócio já faz tempo. Olha, teve a Wizards, ela fez vários testes esse ano. Se você conseguir achar o deck do... Teve deck que ela fez por preços bons, tá? Eu acho que o deck do Aesi, o deck... eu vou mostrar como é que é um produto selado aqui, tá? Tá, beleza. O que você quer... Quando você fala um produto selado eu compro... ele me entrega uma caixinha, eu abro e jogo. É isso. Isso aqui, ó. É um produto selado. Perfeito. Tá aqui, bonitinho, você abriu. Esse aqui tá lacradinho. Uhum. Ele vem assim, né? Tem outras versões, mas você abriu, embaralhou e jogou. Show. É isso. Como você tinha dito em outro momento,
você pode efetivamente melhorar meu deck, substituir umas cartas ali e tal, mas assim, a base é, se eu peguei, comprei esse produto, cheguei em casa, eu posso sentar e jogar. Você vai ter aí um deck com power level 3, 4, tá? Tipo, não vai ser aquele deck completamente ruim, mas vai ser um deck que você vai sentar numa mesa, você não vai fazer feio. Você não vai fazer feio. Dá perfeitamente pra você sentar e jogar com ele sem alteração nenhuma. É que ele sempre vem assim, os aspas, defeitos de um deck, ele sempre vem com um pouco mais de terreno do que ele precisa. Então é legal, às vezes você pode tirar uns terrenos e colocar cartas que você gosta, né? E ele vem com algumas cartas que não tem muito a ver com a mecânica, ou tem assim, dá pra você pegar cartas um pouquinho melhores. Tá, ok. Isso tem bastante também. Perfeito. Mas, cara, o deck, eu gosto muito desse produto, né? Tanto que eu tenho um monte aqui e tal, né? Os Districts Rave, eles vieram numa caixinha menor, assim. Legal, né? Bem bonitinho. Eles vieram umas caixinhas menores, aí tem os... Normalmente, depois que você abre, né, eles são umas caixinhas desse jeito aqui. Esse, inclusive, Domine as Marés, é um dos mais legais que tem desses... Esse daqui é um level um pouquinho mais alto, esse e esse daqui, ó. O Ataque Surpresa, que é da coleção de Zendikar Rising, né? Perfeito. Esse também é um power level um pouquinho mais alto, ele é bem... Tipo, ele veio bem mais concatenado. O de Kaldheim de Elfos também, esse daqui. Legal. Que é o Império Élfico, ele também... Muito legal. E o bom é que em Magic tem muito elfo, então você pode ir pra qualquer caminho com esse deck aqui, sabe? Tipo, cara, e tem rotação essa parada? Tipo, sei lá, não dá pra jogar com 3 coleções pra trás, já não vale mais, coisa assim ou não? Não. Ele, assim como Modern, como Legacy, como Vintage, é eterno. Legal. Comprou ele, você vai ter o deck pra sempre. Commander é muito difícil banir uma carta, muito difícil mesmo, né? Até porque a própria característica do formato não ser muito consistente, não é um defeito pro formato, acaba sendo uma qualidade, porque como tem uma carta apelona no meio de 99, não vai fazer com que seja tão desequilibrado. Né? Pode crer, faz todo sentido. Beleza, vamos dar uma olhada no que a gente tem de cartas aqui. Obviamente a gente não vai conseguir falar de todas as, que isso é óbvio, né? Mas vamos dar uma olhada de cara aqui e esses 4 iniciais, o Galeia, o Prosper, Sefris e Vrondis, todos eles são comandantes, é isso? Isso. Tá. Eles são comandantes, e aí eles vêm com um deck respectivo. Exatamente. A Wizards já soltou a lista deles, ele tem uma lista certinho, né? Okay. Aqui estão as cartas todas separadas, mas dá pra gente ter mais ou menos uma ideia de onde que vai cada carta. Tá. Então, o Galeia, por exemplo, né? Ele é um comandante que a gente fala que ele é Bunt, né? Que ele é verde, branco e azul. Tá. O nome da combinação de cores é Bunt. E o fato dele lá, a segunda característica dele, você pode conjurar aura equipamento do seu Grimório, e ele pode olhar a carta do topo do Grimório, e quando você conjura o equipamento dessa forma, o equipamento entra e já equipa, o que é uma habilidade super boa. Normalmente em Magic, os decks de equipamento, eles são mais voltados pro vermelho. Tá, né? Vermelho, okay. Inclusive, uma das coleções... o deck que eu mostrei de Commander Legends, né? O Illith, esse daqui, ele é também um Commander de equipamentos. Equipamento, ok. Então, foi estranho quando fizeram essa combinação, né? Assim, pra colocar equipamento também. Mas veio bem-vinda. Essa carta, ela é... Essa habilidade dessa carta, porque você falou que ele fica ali na zona de comando, e aí essa habilidade, ela é tipo uma habilidade passiva? Tudo tá sempre disponível pra você usar? Não. Outra coisa característica do Commander é o seguinte: você pode conjurar o seu comandante da zona de comando. Ele tem que estar em campo de batalha, só que ao invés de ele vir da sua mão, ele tá na zona de comando e ele entra em campo de batalha. Perfeito. E aí o que acontece quando ele morre? Quando ele morre ou quando ele sai, você pode escolher pra onde ele vai. Tá. Tipo, se ele morre, se ele é exilado, você pode escolher se ele vai pro exílio, por exemplo, vai exilado. Vou pôr ele no exílio. Ou você volta ele pra zona de comando. Tá.
Ok. Só que aí, pra você conjurar ele de novo, vai custar 2 manas a mais. Então aí, no caso da Galeia, vai custar 6. Se ele morrer de novo, vai custar 4 manas a mais. Aham. Então, o comandante, apesar dele ser uma peça muito importante e estar sempre disponível pra você, você não pode colocar ele irresponsavelmente, porque se ele morrer, se ele vai pra zona de comando, você vai ter que pagar mais, Justo. cada vez mais pra colocar ele. Tem comandantes que dão uma cheatada nisso, tem cartas que dão cheating nisso, mas via de regra você tenta não colocar um comandante de custo muito alto, até porque pra você fazer de novo vai ser complicado. Aí que entra, por exemplo, a Tiamat. Tiamat tem custo 7. Se ela morrer, ela vai pra custo 9. Não que seja difícil de fazer no Commander, um negócio de custo 9, mas vai chato. piorando, né? Com certeza, certeza. Deixa eu fazer uma ponderação aqui, que é o seguinte, pelo que eu tô olhando dos comandantes, todos eles tentam de alguma forma, pelo que eu entendi aqui, quer dizer, a Galeia, o Galeia, eu não entendi muito bem, mas o Prosper, a Prosper, o Cefris ou a Cefris e o Vondres, que esse eu acredito que seja masculino, todos eles trazem uma identidade muito particular de classes e raças de Dungeons and Dragons. Então, assim, a gente tem um Tiefling Warlock, né, que é uma raça e uma classe, a gente tem um Humano Mago, e a gente tem tá escrito dragão, mas no caso é um draconato, né? É um Draconato bárbaro. Porém, a classe Cavaleiro, ela é uma subclasse de guerreiro. Eu não sei exatamente se é ao acaso ou não. Essa eu não entendi direito. O que você acredita nesse sentido? Então, é assim. Eles poderiam colocar guerreiro? Poderiam. Só que guerreiro, em Magic, ele é mais vermelho ou vermelho e branco. Tá, entendi. Cavaleiro, ele cai exatamente nessas cores. Tá, né? O cavaleiro cai nessas cores. Entendi. Tem um pouquinho, alguns cavaleiros que também tem. Em Eldraine, eles colocaram cavaleiros com vermelho e preto também. Tá. Mas, apesar que a cavaleiro acaba tendo de todas as cores. Eu acho que, como o Twin falou ali, ó, que pra não criar o tipo paladino, eles acabaram deixando como cavaleiro. Pode crer. Porque acho que em Magic, se fosse colocar o paladino, ia ser exatamente dessas cores. Aham. O lance é que eu fiquei um pouco confuso porque eu pensei num paladino inicialmente, depois eu vi que, sei lá, não era, e aí era um cavaleiro, e aí cavaleiro me remeteu a uma das possíveis subclasses de guerreiro. Era uma antiga classe de prestígio lá na terceira edição, você conseguia fazer ela como classe de prestígio e tal. Faz sentido ela. Vigilância é aquele que ele não vira pra atacar, né? É isso? Exatamente. Tá, beleza. Você pode castar. Tá, e aí o lance dos. Tem um flavor de você pensar que um cavaleiro seria algo. Seria um tipo de criatura que se vale muito dos armamentos, das proteções pra poder fazer o combate. Tem um flavor, né? Exatamente. Tem uma parada. Eu gostei mais, mas aí particularmente, não pela mecânica do Magic, mas por tentar fazer esse paralelo com o D&D do Warlock. Porque o Warlock tem uma habilidade que é uma habilidade de Dungeons and Dragons, que é o Pact Boon, né? Então, vou pegar aqui, pra gente não falar muita groselha. Falar groselha é bom, mas não vamos falar tanta, né? Falar um pouco menos de groselha. Olha só. Se a gente olhar o Warlock, no terceiro nível, ele pega o Pact Boon. O que é o Pact Boon? Um Warlock, ele é um bruxo, né? O Warlock é o bruxo. E basicamente a capacidade de conjuração mágica dele advém de um patrono. Então uma criatura que apadrinha e dá ali alguma motivação para que aquelas spells aconteçam, né? Que é uma força para canalizar aquelas magias. No terceiro nível, você ganha o Pact Boon, e os Pact Boons dependem, obviamente, da sua... O Pact Boon, no caso,
ele depende basicamente da sua subclasse. Então, qual vai ser a sua linha de especialização? Você basicamente tem não é um gift, como é que é? Um dom advindo do seu patrono, e o objetivo desse dom é agradecer você por ser leal ao seu patrono. E aí, logicamente, que vai depender de cada uma das subclasses que você pegar. Então, por exemplo, se você for um Warlock Dark Fada, um Warlock Celestial, um Warlock demoníaco, depende de qual tipo de patrono você tem, você vai ter uma lista de boons aí na sequência. Mas o flavor é legal. A ideia de toda vez que você joga uma carta do exílio, você cria um token de tesouro. É isso? Tesourinho. Que é a recompensa que você tem. O tesouro... Tesouro, deixa eu ver se eu acho um tesourinho aqui. O tesouro ele é uma ficha, ele foi criado, se eu não me engano, eu não lembro qual coleção, mas ficou muito popular. E hoje ela virou evergreen, que a gente fala, né? Que tipo, toda coleção pode aparecer, não é uma característica ligada a uma coleção só. Tô tentando achar um tesouro aqui. Ela é uma token que ela diz o seguinte: token é uma carta que ela não é uma carta que você paga para baixar, né? Ela é criada normalmente. Tá. E no caso, como esse efeito aí, né? Ela é criada. E o tesouro, ele diz o seguinte: aqui, achei um. Um bonitinho aqui, ó. Um tesourinho. Tem dois. Bonitinho, certo. Ela diz o seguinte: ela é um artefato. E ela diz assim: você vira ela, sacrifica, ela adiciona uma mana de qualquer cor. Justo. Então o que acontece? Esse cara é um cara bem forte, porque primeiro que ele tem toque mortífero, né? Se ele der dano em alguém, ele vai matar. No final, né, do turno, você vai exilar a carta do topo do seu Grimório, e até o seu próximo turno você pode jogar aquela carta. Se ela for... Eles falam play justamente porque se for um terreno você pode jogar, né? E se for uma mágica você pode dar cast nela. E aí o que acontece? Certo. Se você jogar qualquer carta do exílio, você cria um tesouro. Então vamos supor que foi exilado um terreno. Você vai colocar um terreno e gerar um tesouro. Então você deu um avanço de 2 turnos na brincadeira aí. Faz sentido. E se for qualquer outra carta, é como se você tivesse dado uma compra a mais, um draw a mais. Então é um cara muito forte, com uma habilidade, assim, ele é forte sem ser 100% apelão, porque ele é simples. Cara, e tem mais, Chuvini, se liga nessa. Ele, na qualidade de um Warlock, na qualidade de um bruxo, na qualidade de um Tiefling, né? Aqui acho que vale uma pequena ressalva pra falar de forma bem rápida o que é um Tiefling. O Tiefling lá atrás era uma criatura que era tocada pelos planos. Então, em Dungeons & Dragons você tem diversos planos no multiverso. E então você tinha Tieflings que eram tocados pelos mais variados e possíveis planos. Hoje, na quinta edição, a coisa é mais objetiva. A grande boa parte dos Tieflings, eles ainda são tocados, mas eles são tocados por demônios. Então é como se eles tivessem parte da sua centelha de existência fosse advinda de um demônio, ou normalmente uma divindade, ou um diabo, ou um demônio, porque tem essa diferença, né, entre diabos e demônios e coisas do tipo. Mas é basicamente isso. Então o legal é que você tem mais um flavor like aí, que é o quê? O Death Touch. Que tem uma parada ali meio de, né, esse lance de... Exatamente. Dele ser porque ele tem uma... Existem bruxos celestiais, por exemplo, beleza? Mas independente de existir bruxos celestiais, a grande maioria... Existem os das fadas e tal, mas a grande maioria, pra mim, o bruxo, ele já tem uma cara de algo um pouco mais demoníaco. Ainda mais sendo um Tiefling. Então, ele ter Death Touch, pra mim, é um flavor que faz sentido. Me soa legal. Sim. Somado a isso, a gente tem mais uma habilidade de Warlock, que é o Mystic Arcanum. Vou trazer ela aqui rapidamente. Mystic Arcanum, no 6º level, né? Você ganha por nível, né? Cada nível você vai ganhando uma quantidade, né, de habilidades, mas você ganha acesso a algumas magias, né? Na verdade, a uma magia de 6º nível da lista de Warlock. E esse é o seu arcano. Esse é basicamente mais uma potencialização que o seu patrono te dá em forma de dádiva. Tipo, você continua sendo leal a mim, você continua se desenvolvendo, então toma aqui um segredo muito poderoso, sabe? Tipo, algo que você pode ser muito forte com isso. No começo
da sua etapa final, exile o topo da sua carta, a carta do seu Grimório. Até o final do seu próximo turno, você pode jogar aquela carta. É o presente que te dão. Eu consegui visualizar de forma muito mais objetiva o Warlock Tiflin do que o Elfo Cavaleiro aqui. Assim, o flavor pra mim tá muito mais na minha cara do que o outro. O outro eu não entendi direito, saca? Então, e aí vai um pouquinho mais longe, né? O preto e o vermelho, o preto, a gente tem que tirar da cabeça que as cores de Magic têm representação de bem e mal, tá? Isso era um conceito muito antigo, hoje em dia não é mais assim. Uhum. O preto normalmente é ligado ao individualismo, é aquele cara que ele pode ser bom, mas ele vai pensar nele antes, tá? Tipo, ele vai pensar nele antes, e o vermelho é o caos. Justo. Tá? Uhum. Então, quando você coloca o preto e o vermelho junto, você vai imaginar que ele é um cara que vai fazer de tudo pra ele ter uma vantagem. Legal. Então, assim, também casa com esse flavor, né? Tipo, é um cara que de repente fez com um pacto, alguma coisa, tipo, não importa a consequência. Por quê? É vermelho, sou caótico, entendeu? Vai dar mal pra mim? Pode dar ruim pra mim? Beleza. Mas o objetivo final, no caso do preto, é que eu me dê bem. No mínimo, melhor do que os outros, mesmo que eu me ferre. Tem muito isso. Sabe? Tipo, pode ferrar, todo mundo se ferrar, mas se eu me ferrar menos do que os outros, tá de boa. Já valeu, né? Exatamente. Não, mas legal. Eu gostei. Eu gostei mais. Achei mais flavor-like, mas obviamente, né? Esse é o segundo comandante. Vamos. Temos mais alguma ponderação aqui ou podemos passar pro próximo? Não, dá pra passar. Beleza. Eu tô estragando muito sua surpresa, que você falou que ia fazer uma surpresa. Você tá chateado porque eu disse? Não. Beleza. O próximo aqui é um humano mago, né? E a hora que eu olho a habilidade dele ali embaixo, que é criar um morto-vivo, toda vez que você completa uma masmorra, retorne a criatura... o card de criatura alvo do seu cemitério para o campo de batalha. Bom... Tem que ser clérigo, né? Pra mim, isso faz um pouco mais de sentido. Se não fosse... Tudo bem, eu entendo qual é o sentimento. O sentimento é de trazer um mago focado na escola da necromancia, que é uma das 8 escolas. Eu entendo, faz sentido... Mas eu acho que falta um pouco de... Sei lá, poderia ter sido um clérigo. O clérigo talvez pra mim soa melhor, sabe? Tipo, um clérigo que tem a ideia... Um clérigo da morte, que tem a ideia de trazer uma horda de zumbis, sabe? Pra um campo de batalha. Acho legal, mas ainda fico... Assim, desses 3, na minha cabeça, o que é mais gostoso aqui de olhar ainda é o Prosper, o vinculado ao tomo. Aliás, o pacto dele é o pacto do tomo, né? Agora que me ocorreu aqui, que é um dos possíveis pactos. O que você achou do Cefris, ou da Cefris, não sei. Então, quando os... eu vou mostrar um dos commanders que eu tenho aqui. Manda lá. Que é um commander do Ragnar, que saiu em Kaldheim. Ele teve um problema. Porque assim, Magic, ele tem as habilidades Evergreen, que a gente fala, né? Que são habilidades que saem em todas as coleções, todo mundo sabe que é tipo voar, vigilância, atropelar e tal. Então essas são as Evergreens, né? E tem as habilidades de set, que são habilidades que provavelmente não sairão em outras coleções, ou se sairão vai demorar pra sair. Tipo, não vai ser toda a coleção que vai sair. Então, quando eles fazem um commander muito focado em uma habilidade que não é Evergreen, corre-se o risco de você ter limitação na gameplay dele. Porque, por exemplo, assim, esse é claramente um commander que é baseado em entrar, nem se aventurar na masmorra, né? Venture the Dungeon, né? E, apesar de ter saído bastante carta com Venture the Dungeon, a gente tem que lembrar que esse é um comandante Esper, né? Que é o nome da combinação branco, azul e preto. Perfeito, Esper. ok. Então a gente já tirou daí as cartas que são verdes e vermelhas, que não vai poder ser usadas desse comandante, por causa da característica do commander. Você só pode usar cartas com a identidade de cor do comandante. Então, você não vai poder usar nenhuma carta de Venture the Dungeon, né? De aventurar na masmorra, que sejam verdes ou vermelhas. Então,
você precisa fazer um comando, um comando, apesar de, né, quando uma criatura é colocada no grave, você vai entrar na masmorra. Ok, você pode fazer um deck sem nenhuma carta que tenha, né, aventurar na masmorra, só usando de sacrifício ou de coisas que vão se aventurar na masmorra. Mas, por outro lado, se você tem um comandante que ele é 100% voltado para isso, você quer poder usar as maiorias da maioria das cartas, né? Então, eu vejo esse comandante, apesar dele ser talvez o mais divertido de todos, o mais difícil de você conseguir desenvolver gameplay nele. Entendi. Mecanicamente eu não tenho essa bagagem pra falar, mas o que você tá... A sua linha de raciocínio faz todo sentido na minha cabeça. E eu não sei, eu não gostei... Assim, gostei, né? Eu não gostei, é sacanagem dizer isso, não é isso. Mas eu, assim, me falta um pouquinho... Eu tenho essa sensação, desde que a gente conversou semana passada, que tem algumas coisas que... Tem algumas coisas que são geniais, mas tem algumas coisas que faltam um pouco de personalidade, falta um pouco de... Né, de cuidado com alguns detalhezinhos ali. Dizer que não tem coisa boa seria idiota, porque tem muita coisa muito legal. Tem muita coisa que foi feita com muito cuidado. Mas tem algumas que meio que... Sei lá, os caras também precisavam rodar a coleção. É a primeira vez que eu tô olhando pra uma coleção de Magic e avaliando. Tem coisas que simplesmente precisam estar lá e vamos em frente, né? Então, é a impressão que eu tenho, né? Assim... Agora vai uma pergunta minha. Se fizer algum personagem importante da coleção que você saiba? Não tenho a menor ideia. Não conheço. É um personagem de Magic, provavelmente, né? Sim, imagino que sim. É isso que eu fico um pouquinho triste. Eu acho que tem personagens suficientes em D&D para poderem ser personagens interessantíssimos dentro da lore e poderia ter adaptado nisso, sabe? Assim, novamente, eu até te falei, né? Tá faltando o Elminster sair. O Elminster não saiu. Sim, você falou, verdade. E eu achei isso uma falha tremenda, porque é um personagem muito icônico, pra quem não conhece muito de D&D, mas, tipo, se conhecimento leve, vai conhecer Elminster, né? Vai saber quem vai saber quem é Bruenor, vai saber quem é Bruenor, vai saber quem é Elminster, vai saber quem é o Drizzt. Esses caras, eles têm que aparecer mesmo, eles são a cara do negócio. Exato. Pro cara, né, que me conhece menos de lore. E eu acho até que se tem um humano mago, este humano mago poderia ser Elminster, e aí a carta podia ser retrabalhada, talvez de outra cor. Aí eu não sei como. Mas já que tem um humano... Eu não sei, eu achei meio bobo Cefris tipo ser um mago necromante... Sei lá, eu acho que tem tanta magia. Sabe? Tipo... Ele é genericão, né? Tipo, eu sou o mago necromante. É aquele mago level 3 que você mata no começo da dungeon, sabe assim? Aí alguém pergunta pra você, qual que é o nome dele? Você Cefris? Isso! Mas Elminster não está morto na cronologia? Eu não sei, Du. Eu realmente não sei se ele tá morto na cronologia. Eu não conheço a boa parte do lore. Mas ainda que ele tivesse, sabe? Tipo... Se eu não me engano, saiu um suplemento sobre Candlekeep, que é o Elminster apresentando. Elminster apresenta o Forte da Vela, que é a maior biblioteca de Forgotten Realms. Eu não sei se ele tá vivo ou se ele tá morto, sabe? Mas também isso não importaria pra Magic, porque Magic... Tirando as coleções mais cores, a gente tem coleções de flashback que mostram coleções antigas. A coleção anterior, por exemplo, ela falou em cima de Guirrada e foi Guirrada e do Dakan, que são Planeswalkers que já morreram faz mó cara, assim, sabe? E não tem problema você fazer o flashback em coleção diferente. Commander serve pra isso, inclusive. Né, cara, como ele não tá atrelado à lore, o Commander ele é um pouquinho fora da lore, né, então você tem a liberdade criativa de colocar, mas beleza, estou lembrando dele, né, inclusive em uma dessas coleções eles lançaram tipo o bicho mais overpowered da história de Magic, que é Urza, só que eles não tinham como lançar o Urza como se fosse o Planeswalker, então eles lançaram uma carta que era o Urza antes de virar Planeswalker. É uma carta ok. Maravilha. Tipo, beleza, entendeu? E outra, ainda que ele esteja vivo na cronologia, ainda que eles lançaram o Morte Gélida aí, que é um dragão lendário, e é um dragão que na cronologia, na linha do tempo, tá morto. O Drizzt e a sua party mataram ele. Então, tipo...
tanto faz, sabe? Tipo, tudo bem, é um personagem, é uma figura importante pra aquela história, sabe? Então, enfim, mas tudo bem, sigamos. Eu sabe? achei que faltou, tipo, já que Commander é um formato que liga muito pra criaturas lendárias, eu acho que faltou, tem tanta criatura. Olha, Rei Azon, gente, que tipo, cara, porque no lugar desse Galea, Kinder of Hope, colocava aí o cavaleiro mais rares que tem, coloca Rei Azon, cara, sabe? Tipo. Sim, dá esse gosto, né? Poxa. Concordo, entendeu? concordo. Colocaram uns caras mais icônicos aí, não, colocaram uns random, sabe? Sim. Ok, beleza, é Magic, a gente ainda tá falando de Magic, Claro. mas poderia, sabe? Colocaram o Tarrasque? Colocar. Não, assim, ô John, tem bastante coisa. Tem muita referência legal, tem muita coisa divertida, tem muita criatura, tem muita magia, tem muito tudo. Só que tem algumas coisas que, de fato, eu concordo com o Tio Vini. Poderiam... Eu vou fazer um adendo aí que o John, ele é um cara que jogava RPG comigo lá em Ourinhos, na cidade que eu morava. Você jura? É verdade, jogo. Parceiro de RPG nossa aí. Lá! Aí, por que você não falou isso antes, ô John? Pô, você enganou nós aí, pô. Das antigas. Seguindo na teoria, eu tinha uma bolsa com Tarrasque. Eu tinha no Mud, né, que era um multi-user dungeon, que era tipo o pai do Tibia, eu tinha um Tarrasque em miniatura no buraco portátil. Eu chamava de Tiranossauro, mas ele era um mini Tarrasque. Ele chamava de Titi. O João lembra. Titi é ótimo. Vamos pro próximo aqui, que é o Vrondis. Rage of Ancients. Beleza, ele é um Draconato Bárbaro, né? Ok, entendemos isso. E ele traz ali aquele flavor. Você disse que o vermelho em Magic é o caos. Isso. Né? E os bárbaros, assim, lógico, a gente vai pegar uma versão muito estereotipada, né, pra ficar mais simples a compreensão, porque não obrigatoriamente tem que ser isso, mas, via de regra, né, povos bárbaros são caóticos por sua natureza, né, é uma coisa que é inerente ao bárbaro. E então o fato dele ser vermelho e ser caótico, tal qual o Warlock também tem um lance caótico, então também tem o vermelho, acho legal essa composição, como você havia mencionado, da cor. E ele entrega uma mecânica que é a mecânica de Bárbaro, que é no caso do Bárbaro é o Rage, né? Aqui a gente tem o Enrage, que seria o enfurecer, ou entrar em fúria ou coisa do tipo. Porque né? o Enrage, ele já é uma habilidade que existia em Magic. Ah, entendi. Perfeito. Ele é engraçado que o Enrage, ele é uma habilidade inerente aos dinossauros de Magic, que é exatamente isso. Quando eles levam dano, acontece uma vantagem pra você. Então eles aproveitaram colocar isso já perto do Barbarian, que é parecido ali, né? E inclusive tá falando lá, quando você rola um ou mais dados, você faz ele dar um de dano nele mesmo. Que acaba sendo que é o Rage, né? Você meio fica a fúria, mas depois que termina, pelo menos nas regras mais antigas é assim, você levava um daninho, né? Até hoje tem a regra de exaustão, né? Quando você acaba saindo de... Antes era mais pesada, hoje, até olhar aqui, não é mais tão ruim. A menos que você seja tirado de fúria, mas... Via de regra, existia a regra a parte de exaustão, a parte do personagem. Antes ele até chegava, se eu não me engano, desmaiava. Tinha alguma parada até mais grave. Eu não me lembro exatamente. Vou olhar. Pra não falar groselha. O menos pior que te acontecia antes era levar um D8 de dano quando terminava o Raid, era alguma coisa do tipo. Exato. Olha só, o Raid hoje, mecanicamente, ele te dá... você entra, tipo, num estado de ferocidade primal, né? E quando você usa essa parada, você ganha vantagem em cheques de força e jogar de salvamentos de força. Quando você faz um ataque corpo a corpo usando a habilidade de força, usando o atributo de força, você ganha mais 2 na jogada de dano, e esse mais 2 ele vai acrescendo de acordo com o level de bárbaro que você tem. E você tem resistência a dano de concussão, de perfuração e dano de corte. Sem contar porque tem subclasses de bárbaro que aumentam as resistências para outros elementos e tal. Mas o rage padrão do Barbarian é justamente isso. A interpretação é que você tá tão num estado de fúria, de ferocidade, que você agride com mais violência e sente menos o impacto dos golpes que te atingem, né?
você não pode castar magias e você não pode nem castá-las nem se concentrá-las enquanto você estiver em fúria. O rage dura por 1 minuto e se ele terminar precocemente, você cai inconsciente. Então, se por acaso eu usar alguma habilidade que te tire de fúria antes de você sair naturalmente de fúria, você cai inconsciente. E aí você tem um número máximo de fúrias que você pode usar de acordo com os seus levels de bárbaro, né? Então, no começo você pode, acho que, usar 2 ou 3 vezes, depois vai aumentando. E assim sucessivamente. Então, sim, toda vez que ele dá dano, você pode criar um dragão vermelho. Não, um dragão vermelho e verde 5/4. Um espírito de dragão vermelho 5/4. Meu Deus. Uma criatura token de dragão. Espírito de dragão vermelho e verde 5/4. Quando essa criatura der dano, sacrifique ela. Isso, é um dragão meio que efêmero. Eu achei que ficou meio complicado, mas entretanto, contudo, todavia, se esse dragão ficasse pra sempre, ia ser roubado pra caramba. Faz sentido. Porque a ideia, eu não olhei o deck, tá? Eu não olhei propositalmente, eu vou fazer um unboxing disso. A ideia é que você tenha muitos efeitos de rolagem de dado. Então você vai colocar provavelmente você vai colocar as cartas, e tem lá, né, o roll, você digitar aqui, né, no Advanced. Se você colocar lá, né, roll a dice. Vai ter várias cartas, especialmente agora em Forgotten Realms, saiu um monte de cartas, então você vai querer colocar todas essas cartas no Commander do Vrondes. Justo. Só que também ele é um comandante que dá uma ligada pra dragões. Tanto que no deck dele tem vários dragões. E é daí que você tem algumas liberdades. Essa é uma coisa legal do Commander. Vamos fazer o seguinte, você vai descer 1, 2... Você vai descer até acabar as cartas pretas. Você vai achar o cara chamado Clout. Peraí. Ele é a segunda carta... Vai descendo, que é a segunda carta da fileira. Tá do lado do Nossa. O Karazikar, que é o White Art. Peraí, que cor que ele é? Ele é vermelho e verde. Vermelho e verde. Dragonborn Champion, Extract Brain. Embaixo aí. Logo embaixo, tá linha de baixo. O Clout, esse aqui? Isso, esse cara mesmo. Tá. Então, em Commander, o que acontece? Quando você compra um produto selado de Commander, eles também te mandam uma outra criatura lendária que você pode trocar pra ele ser o comandante no lugar do comandante principal. Tá, ok. E aí muda um pouco a característica do deck, né? No caso, o Clout, por exemplo, ele voa, ele tem haste, né? Que ele pode atacar assim que ele entra. E quando ele ataca, você adiciona uma quantidade de mana de combinação, sendo o X a combinação de todas as criaturas que estão atacando. E você pode usar apenas para conjurar mágicas, né? Você não pode pagar custo de manutenção, essas coisas e tal. E até o fim do turno, essas mana não vai desaparecer de acordo com as fases. Porque mede quando você sai de uma fase para outra, as manas somem. Tá. Então aí, o que você fez? Você tirou um comandante para colocar um comandante mais agressivo que lembra dragão. Que aí você mudou a cara do deck, vai ser um deck que, apesar do comandante custar 7, ele já vai entrar atacando. E o mínimo de mana, como ele está atacando, o mínimo de mana que você vai ganhar vai ser 4. Faz sentido. Porque é ele atacando. Se você tiver mais criaturas, você vai ter mais coisas e você vai ter mais valor nos turnos, baixando muita coisa de acordo com a quantidade de criatura que atacou. Justo. Então aí é a hora que você vai pegar o deck e falar assim, apesar do comandante principal ser eu esqueci o nome dele, Também não lembro, tô subindo lá pra ver. É o Vrondes. Vrondes. Você fala, mas se eu colocar o Clouts, eu vou mudar a cara do deck. Então eu posso tirar umas cartas que dependam de dado, eu não quero depender de dado. Eu tiro essas cartas e coloco mais dragão pesado, por exemplo. Eu quero colocar mais dragão. Se o deck for full dragão, você pode tirar a maioria das cartas, comprar vários dragões e colocar a Tiamat, por exemplo. E aí a Tiamat ela é 5 cores, aí você dá uma outra característica pro deck. E essa é a graça de Commander. Você comprou um produto selado, que com uma carta ou outra, ou com ajustes dentro do próprio deck, você muda a característica do deck. Interessante, isso é muito legal. Sim, sim. Você acaba não gastando muito pra ter um deck jogável. Sim. O que você achou
no geral, desses 4, são 4, esses são os 4 principais comandantes, é isso? Isso, esses são os comandantes. Daí tem a lista de decks também. Eu vou tentar achar pra vocês pra gente dar uma olhada, caso tu queira aqui. Claro. Tá. Vigilância. Eu ganho vida. Deixa eu mutar essa aba. Toda vez que eu abro a Liga Médica aparece um fantasma falando. Aham. Deixa eu pegar aqui. Commander. Posso mandar? Pode. Pera aí, o Du. Vamos. Permite. Pera aí. Vamos ver se foi. Acredito que é nesse link aqui. Acho que ele... Aqui. Já achamos. Deixa eu ver a lista. Aqui, ó. Essa daqui é a lista do primeiro. Boa. Ah, já tá até ali os artigos ali. Maravilha, ó. É essa? Esse artigo são a lista de todos eles. Esse primeiro artigo do chat aí mesmo, que o pessoal passou. Tá. Olha lá, ó. Draconic Rage é o primeiro ali, tá? O Vrondes é o principal, daí tem todas as cartinhas, né? Separadas por deck, aí debaixo tem, né? A Dungeons of Death, depois tem a Out of Courage e o último é o Planar Portal. Eles têm a temática deles, tal. Então aí, ó, você pode ver, o deck do Vrondes, olhando aqui, ó, ele tem alguns dragões, tem vários dracogênitos, tem dragão, caos. É muito cheio de dragão. Tá. É muito cheio de dragão. Oportunista, dragão reivindicativo. Exatamente. Então, o deck, ele é em cima de dragão. Então, de repente, você trocar... é muito legal a habilidade do Vrondes. Uhum. Só que eu não vi muita carta que rola dado. Uhum. Entendeu? Eu vi relativamente poucas cartas que rolam dado. Entendi. Então, até agora eu vi Berserker's Frenzy ali embaixo. Tem umas cartinhas assim, mas são poucas. Então, se eu fosse pegar o deck hoje, a primeira coisa que eu faria era tirar o Vrondes e colocar o Clouds no lugar. Que daí viraria um deck de dragão, caótico e tal. Seria mais dragão na linha de dragão vermelho, né? Porque a combinação verde e vermelho é total no Magic, é Berserker mesmo, é bicho grande batendo forte. É isso. Entendeu? Ah, legal, então, a primeira operação que eu faria é trocar o comandante. Falar, dentro do próprio deck, trocaria o comandante. O Vrondes, ele é legal? Ele é muito legal, mas ele não é uma carta que eu gostaria de ter na minha zona de comando. Entendi. Sabe? Provavelmente, eu acho que o Clouds, ele seria uma carta mais útil. Faz sentido. E o que você achou? O que você... beleza, você fez uma avaliação do Vrondes, do deck do Vrondes. Certo. Você achou... Você comprar... Não você compraria pela coleção, porque aí eu obviamente... comprei, né? Porque eu faço mas eu já comprei, né? Tipo, eu compro antes de saber a lista pra não me arrepender. Justo. Mas você comprar... É um deck que você compraria? É o estilo de jogo que você gosta pra um Commander? Ou não te agrada muito? Olha... Se eu fosse escolher, eu não curtiria muito, não. Eu gosto de Commanders com mais cores. Pra ter mais liberdade de escolher mais cores. Entendi. E assim, o que eu percebi desse Commander especificamente é que ele é pesado. Ele tem uns custos meio altos. Entretanto, é muito engraçado quando você pega esses produtos selados, você olhar o deck, você fala, nossa, o deck é meio bosta. E quando você joga com ele, a impressão é outra. Entendi. Isso aconteceu com qual deck que eu olhei e falei assim, nossa, o deck é meio bizarro, meio ruim. E aí eu fui jogar com ele, o deck era maravilhoso. Foi com o Obum. Esse aqui, ó. Esse aqui. Tô com um lacrado aqui, esse aqui eu vou sortear ele. Esse aqui, cara, quando eu olhei, era um deck de 3 cores, ele é baseado em baixar terreno e tal. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mano, o deck é meio torto, não curti muito não. Mas jogando o deck... Então, assim, olhar por cima, você vai olhar e falar assim, essa carta não encaixa. Mas daí quando você tá jogando, você fala assim, então é pra isso que essa carta tá aqui. Entendi. E assim, via de regra, os decks pré-montados, eles
tem alguma coisa, sabe assim? O deck building dela foi pensado. Ok que tem umas cartas que você fala assim, não é legal. Mas tem algumas coisas que são pensadinhas. Tem coerência. Tem. Tá. É melhorável, mas tem uma coerência, assim, é bem legalzinho, assim, sabe? Então, olhando ele, eu achei o custo dele meio alto, mas precisa jogar pra saber se é esse o grande... Se, tipo, tem ramp, tem, né, a pedra de mana, que a gente fala que são os artefatos que dão mana, suficientes pra entrar mais, né? Ele tem o valor aqui, ó... Ele está custando R$298 pelo menor da liga, né? A Liga Magic, ela coloca 3 valores, né? Tipo, o valor mais barato, só que não entra muito, porque ele considera o valor barato em todas as lojas, só que você não vai encontrar tudo em todas as lojas. Né? Só que a gente leva mais ou menos no médio. O médio tá R$680. Esse produto ele é vendido nas lojas normalmente por 300. Então, assim, compensa comprar, se você pegar o valor das cartas. Justo. Beleza. E o que você tem pra me falar sobre a Cefris ou Cefris? O que você achou deste? A gente tem a lista dele aí? Tem, peraí. Tá, vai pra baixo aqui. É o segundo. É o... Então, peraí, é Dungeons of Death, é esse? Isso, esse mesmo. Ok. Dungeons of Death. Vamos ver qual que é a segunda criatura que é a... Aqui, ó. Deixa eu pegar uma... Não, são criaturas de 3 cores. Ó. A criatura de 3 cores que você pode trocar é o Nihilur ali, que é engraçado que eles deram pros Mind Flayers a categoria de horror. Não sei se você conseguiu achar aqui o Nihilur embaixo. Achei, aqui, acabei de achar. Então. Ok, é o Mind Flayer, beleza. Ele é o seguinte, ele custa 5 manas e quando ele entra no campo de batalha, pra cada oponente, você vai virar uma criatura que tá desvirada desse oponente. Quando você fizer isso, você vai ganhar o controle dessas criaturas com um poder menor do que o poder da criatura que você virou. Enquanto você controlar o... Nossa. Cara, e isso é um flavor bem de Mind Flayer mesmo, esse controle mental, né? Exatamente. Exatamente, quando você ataca com uma criatura que é do oponente, tá? Você ganha 2 de vida e ele perde 2 de vida. Legal. Essa é uma carta legal, hein? Ela me parece muito mais... não sei mecanicamente, mas ela me parece muito mais... D&D, muito mais encaixada do que aquele maguinho, aquela maguinha Create Undead sem graça, sabe? Então, justamente, e é isso que é o legal, assim, a Wizards, ela pensa nessa linha, né? O que acontece? O deck inteiro, se você for olhar agora aqui olhando, ele é em cima, eu tô vendo ele agora aqui, ele é totalmente desconexo de tipos, tá? Ele não me parece ter muito uma mecânica tribal ou alguma coisa assim. Ele deve ter... Ele tem alguma coisa a ver com cemitério, não muito. Tá. Mas ele é mais alguma coisa de roubo. Cara, ele é assim, ele é um bolão de vantagem. Ele interage bem com o campo e tal, mas ele não tem, normalmente, o Commander ele tem uma temática. Tipo, o primeiro que a gente viu, dragão. Muito claro isso, dragão, bicho grande e tal. Esse não. Esse, pelo que deu pra ver... Ele é muito em cima de jogar no campo de batalha mesmo, assim, sabe? Tipo, ele quando você vai montar um deck, você coloca, vou ter que ter um tanto de remoção, vou ter que ter mass remove, vou ter que fazer isso, aquilo e tal. E é mais ou menos isso que esse deck faz. Apesar de ser muito legal pra quem vai jogar, não é como se fosse um negócio com flavor legal, sabe? Tipo, o deck tá muito bem montado. Tem várias staples novas que eu tô vendo aqui, que tem umas coisas... Mas ele não é tipo, do que é o seu Commander? Né? A galera fala assim, meu Commander é o Commander de dragão. O meu Commander é o Commander de reanimar. Não, esse aqui ele não tem um tipo, sabe? Uma linha assim, clara, né? Exato. Ele é um deck bem montado, mas eles não pensaram muito no flavor, não. Ele só é um deck bom, sabe assim? O que me decepciona um pouquinho, cara, porque eu acho que
em se tratando de D&D, os decks tinham que ser temáticos mesmo, assim, sabe? Sim. Tinham que ser temáticos, tipo, eu tô olhando aqui e tal, beleza, sabe? Tá, legal. Só tem tô vendo que tem uma ou duas criaturas aqui que brincam com as dungeons, né? Tem uma criatura ou outra que rouba bicho, no caso do Nihilor ele rouba, tem os outros aqui e tal. Mas eu não sei, assim, de flavor eu não curti muito não, mas o deck parece ser muito bom mecanicamente, muito bom. Talvez ele seja legal de jogar, mas se você pensar em termos, como é que se fala? Em termos da própria coleção mesmo, ele é... A groselha não ficou legal. Entendi. Faz sentido. Eu não gostei definitivamente, assim, esse pra mim é o mais frustrante. Tipo, esse Humano Wizard com essa habilidade, tipo, com tantas possibilidades de magia. O Nihilor aqui me parece ser bem mais legal. Se você trouxer aqui a ficha, eu tenho aqui uma ficha de um Mind Flayer de 5ª edição, e você vai ver que ele tem status psionicos e habilidades psionicas de roubar inteligência, extrair cérebro, que são mecânicas, né, da Mind Blast, controlar o cara. Então ele é um conjurador que consegue detectar pensamentos, que consegue dominar monstros, consegue dar plane shift. Então assim, ele é uma criatura bastante versátil, poderosa, interessante, inteligente, né? Tem muita mecânica pra se jogar em cima de um Mind Flayer. É muito mais gostoso pro cara que vem do D&D olhar o Nihilor como seu comandante, independente da parte mecânica do Magic, tá? Que aí eu não entendo nada. Do que olhar Cephris ou Cephris ou algo do tipo que, cara, necromante, né? É cansado, né? Cansado. Mas mesmo mecanicamente, o deck não tem tanta coisa que manda pro Grave, sacrifica e faça tanta coisa assim pra justificar Cephris como comandante desse deck. Eu também trocaria o comandante pelo Nihilor, porque quer queira, quer não, a habilidade dele standalone, né? Tipo, o fato dele entrar, ele já vai dar cagada. Sim. Sabe? Sim. Ele já vai fazer alguma merda. Eu gostei mais dele. Legal, na nossa próxima aqui é o Warlock, que foi o que eu achei legal, um dos que eu achei legais aqui, o Prosper, né, que eu achei que ele é bem flavor-like, assim, ele bem tem esse rolê. A coleção dele, a lista dele é... O Planar Portal, é a última. O último, ok, isso, Planar Portal. Tá. Então, o comandante extra dele é o Karazikar, o Olho Tirano. Okay, e ele diz o seguinte, ele custa 3 e mais, né, Rakdos, que é a combinação preta e vermelha. Tá. E quando você ataca um jogador, você vira uma criatura que aquele jogador controla e dá Gold. Gold é uma habilidade que é o seguinte, no turno seguinte, aquela criatura é obrigada a atacar e ela não pode atacar você. Então, por exemplo, eu ataco com o Karazikar, eu pego uma criatura do cara, viro, no turno seguinte, aquela criatura daquele cara, ela é obrigada a atacar qualquer pessoa que não seja eu. Isso é legal. Multiplayer. Eu vou causar o caos, entendeu? Tipo, legal. Vou atacar meus oponentes, tá? E quando o oponente ataca outro oponente meu, você e o jogador atacante, cada um compra uma carta e perde um de vida. Ou seja, é pra causar o caos na mesa. Você sabe que isso tem muito... Cara, de verdade, tio Vini, pra mim, todos os comandantes deviam ser essas criaturas que vêm como... Os extras, né? Os extras. Porque, olha, assim, tudo bem, o Prosper, ele é legal. Ele foi o que eu mais gostei aqui, eu acho. Também. Eu acho que, assim... Em termos de flavor, é o mais legal. Ele, pra mim, ele tem cara de Warlock, ele tem, sabe, tem habilidade de Warlock, tem Death Touch, né, que não seria uma habilidade de Warlock, mas... é condizente com a ideia com o conceito de personagem, é condizente com a mecânica. Aí você tem o Mystic Arcanum, que é sensacional. Você tem o Pact Boom, que é sensacional, que é tudo, né, conversa diretamente com isso. Porém, o Beholder em questão, né, o Karazikar, ele é a cara do Beholder, porque o Beholder... Toda vez que você vai trazer um Beholder, a sugestão base do Stat Block é que você faça de maneira aleatória. Então, os raios
dos olhos do Beholder, você pode arbitrariamente dizer, eu vou atacar João, eu vou atacar o Bárbaro, eu vou atacar o Ladino. Mas o legal do Beholder, e o gracejo, o charme do Beholder, é você olhar, ver que ele tem 8 raios diferentes, cada um de um olho, e você tem 4 ou 5 jogadores na mesa. Você vai jogar um D8 pra escolher um raio aleatório e vai jogar um D4 pra ver quem vai cair. Sabe? E isso me parece muito. Toda vez que você atacar um outro... toda vez que um oponente atacar um dos seus oponentes, o atacante... tirei o mouse de cima. Peraí. Você e o atacante compram uma carta e perdem um de vida. Então você tem uma ideia de simular esse caos dos raios dos olhos do Beholder, que meio que vão pra qualquer lugar, sabe? Pensando no stat block de D&D, pensando no D&D quinta edição, né? Estamos falando já que a coleção ela é compatível com o que se tá rolando em quinta edição de D&D. Então, quando você para pra pensar, você fala, cara, ele é muito mais cheio de flavor, ele é muito mais a cara de um Beholder, sabe? Tipo, a cara de um personagem de D&D, sei lá, na minha cabeça. Eu adorei, porque, assim, o grande lance é... A habilidade de Gold é uma habilidade que ela mexe com a mesa de uma maneira nem sempre muito legal. Uhum. Por que acontece? Você tá jogando multiplayer. Tem hora que você não quer atacar ninguém, porque você sabe, se você atacar alguém, você vai abrir a defesa pros outros dois, por exemplo. Entendi. Né, pros outros. E às vezes a mesa, você tá querendo desenvolver sua mesa. Às vezes você tá num processo de negociação. Não vou atacar ninguém aqui, tô de boa. O pessoal também te deixa quieto. Então quando você coloca o Gold, você obriga um cara a atacar. E aí no caso, o Karazikar, ele obriga uma criatura específica, ele dá alvo. Então você vai pegar aquela criatura que às vezes o cara não quer atacar com ela, porque ou é o comandante que é importante na base, ou é uma criatura que tá segurando toda a defesa, uma criatura meio retranqueira ali. Então você fala, não, você vai atacar no próximo turno com ela. Você vai atacar, você é obrigado a atacar. Aí o cara, puta, acabou. Ou senão você pega a criatura mais forte que tem. Não vai te atacar mesmo? Ataca alguém aí, cara. E você vai comprar uma carta, olha só que legal que eu sou. Eu vou comprar também. Então, assim, isso movimenta a mesa. Então, esse tipo de... E tem várias cartas legais pra jogar com ele. Várias. Eu já por enquanto, assim, vendo por cima, esse foi o deck que eu mais pirei, assim. A galera achou ele o deck mais fraco, tá? Ele tem um valor menor. Só que, tem decks que às vezes o valor é maior por causa de uma carta específica que, tipo, aumentou o preço, né? Tô vendo aqui, acho que a carta mais cara desse deck que eles estão cotando aqui é justamente o Karazikar. Tá. Ele tem grandíssimas chances de jogar em outros decks. Grandíssimos, por causa desse elemento dele. Entendi. Eu entendo o que você tá querendo dizer, que, tipo, talvez ele pareça, ou talvez na prática a lista dele seja mais fraca do que as outras, mas ele tem um potencial de fazer coisas incríveis no meio da mesa, né? De quebrar a aliança, de atrapalhar os outros caras, talvez seja muito divertido jogar com esse deck, né? Sim, ele é o mais engraçado de todos. Eu tô vendo agora aqui o Death Tyrant, que eu não tinha visto ainda. 5 manas, tem o cone de energia negativa. Quando uma criatura que você ataca, né, uma criatura que você controla, uma criatura bloqueadora que o oponente controla morre, você cria um zumbi. E você retorna ele do grave pro campo de batalha. Vamos olhar o Death Tyrant, inclusive a gente tem um dos grupos de uma das mesas enfrentou um Death Tyrant recentemente e perderam 2 personagens nessa sessão aqui, inclusive. Sensacional. Deixa eu pegar ele aqui, porque ele tem o cone de energia negativa. Bom, o olho central do Death Tyrant emite algo invisível, um cone de energia negativa invisível a 150 fits, né, em formato cônico. No começo de cada um dos seus turnos, ele decide para que lado vai estar virado o cone e se o cone vai estar ativo. Qualquer criatura que estiver na área não pode reganhar hit points. Qualquer humanoide que morre se torna um zumbi sob o comando do Death Tyrant. Perfeito. O humanoide morto mantém a sua ordem de iniciativa e é animado no começo do seu próximo turno, fazendo com que o corpo não seja completamente destruído. Então, basicamente... Para a regra ali.
tá dentro da parada, sabe? Porque essa é o que isso é legal pra... Cara, tipo, isso é muito legal. E ele tá nesse deck do Karazikar, é isso? Exatamente, tá no mesmo deck. Ele é uma das criaturas, tal. Esse deck, pelo que eu tô olhando aqui, ele é mais engraçado de jogar. Ele tem umas criaturas de Magic que tem umas características engraçadas dessa também. Aham. Que rouba bicho, tem umas coisas engraçadas, mas ele mata muito bicho. Mas, novamente, eu teria colocado, mesmo que não fosse umas cartas muito fortes, eu teria colocado umas cartas mais D&Ds. Tem muita carta de Magic. Entendi. Faz sentido. Tem muita carta de Magic. Tô olhando a outra, aqui o Lorcan também tem outro, um pouquinho pra baixo, é o Warlock Collector. É um demônio. Deixa eu ver. Demônio não, é um Devil. Demônio das Sombras. Como é que é o nome? Lorcan. Lorcan. Warlock Collector. Aham. Quando uma criatura é colocada no grave do oponente de qualquer lugar, você pode pagar uma quantidade de vida igual ao custo dessa carta. Se você fizer isso, você reanima ela e ela é um Warlock. Muito e se legal. o Warlock fosse morrer, você exila ao invés disso. Ele é um reanimador, né? Legal. Então a ideia, ele combina bastante com o Death Tyrant. Ele combina... Ele dá pra fazer uma bagunça com o Karazikar, porque daí com o Karazikar você faz o quê? Você manda uma criatura babaca do oponente atacar, essa criatura vai morrer e você reanima com o Lorcan. Então tá vendo como é que o deck tem uma lógica? Sim. Exatamente. Né? Cara, até o Prosper é legal também, mas o Prosper é total suporte nesse deck. Eu trocaria pelo Karazikar fácil. Não, mas legal. Mas eu concordo com você também de que, assim, tem coisas que estão aqui... Me parece, olhando a coleção normal, não a coleção de Commander, me parece que ela é 80%, 90% Dungeons and Dragons e tem lá 10, 15, 20% talvez de Magic, que são aquelas cartas que poderia estar em qualquer coleção de Magic, né? Um cavaleiro genérico, um elfo genérico, qualquer coisa. Uhum. Olhando essa coleção, o Commander em si, me parece algo talvez 50-50 ou 40-60, sendo mais pra Magic do que talvez pra D&D. Tem coisas de D&D, como o Warlock que a gente falou, como o próprio Beholder aqui, o Karazikar, como o Death Tyrant, né? Tem coisas que vêm claramente do D&D e que muito bem foram adaptadas. Por exemplo, a gente acabou de ler aqui sobre o Death Tyrant, fomos olhar na ficha do personagem e ele de fato acompanha toda a linha de raciocínio do Death Tyrant. Perfeito. Mas assim, no geral me parece, sei lá, talvez um 60-40, parecem coisas muito de Magic, sei lá, um anel solar que adiciona mana, tipo uma coisa aleatoríssima, sabe? O anel solar, ele vai estar em todos os decks de Commander. Se você olhar em todas as outras listas, a primeira que vai ter é o anel solar. Entendi. Em todas. Basicamente isso. Porque a gente fala pedra de mana, né? Que é um artefato de custo baixo que dá mana. Uhum. É a pedra de mana mais famosa do Commander, né? Entendi. Pode ver mais ali embaixo, tem a pedra, a Felawar Stone. Você vai ver sempre umas pedrinhas de mana ali, né? Pedra da mente, sinete arcano, os sinetinhos, pode ter talismã de indulgência, série do comandante. Essas são as pedras de mana, que elas são necessárias para você chegar no Commander aos custos altos, né? Entendi. Já que ele não é um formato de custo baixinho. Mas assim, qual que é a minha grande... Não chega a ser uma frustração, mas assim, uma torcidinha de nariz. Tá. Eles poderiam ter feito exatamente a mesma coisa, pega a mesma carta, muda o desenho e o nome pra alguma coisa que é D&D. Sim, com toda Só certeza. isso, sabe assim? Só isso. Tipo, sei lá, bota... Tem uma habilidade de mago, que se eu não me engano chama Arcane Recovery, que te permite recuperar spell slot, né? Espaço de magia, que é o quê? O material básico que você usa pra canalizar suas magias através das fórmulas manipulando a trama. Então se ele criasse uma pedra de mana que faz exatamente isso, com o nome de Arcane Recovery e com uma ilustração de D&D, você teria completado essa parada, por exemplo. Exatamente, eu acho que eles podiam fazer isso. Pega a mesma carta. Mas é aquela mesma carta. E seria até legal pro Commander, e como eu disse, Commander vale uma carta só de cada tipo. Uhum. A partir do momento que você tem uma carta igual com outro nome, ela é outra carta, então eu poderia usar duas. Eu daria um pouquinho de consistência. Mas isso pode ser perigoso, porque colocar dá muita consistência pra Commander deixar pelão. Beleza, então faz uma mana a mais, ou coloca tipo, ao invés de ser incolor, bota uma cor, faz tipo
bem parecido, mas não igual, sabe? Igual trabalho em faculdade. Faz parecido, mas não faz igual. Então, eu acho que faltou isso, sabe? Assim, faltou um pouquinho de carinho de D&D. Né? Concordo com você. Já que é uma coisa 100% comemorativa, eu acho que poderiam ter feito isso sim. E uma das... Desculpa. Uma das coisas importantes aqui é que... pelo que... eu não sei se foi você que falou isso. Eu acho que pode ter sido. Mas uma das prerrogativas... não é, essa coleção ela não é focada no jogador de Magic. Porque o jogador de Magic vai jogar com o que você der pra ele, sabe? Ele não tá preocupado com... De forma genérica, eu tô falando de jogador de Magic, eu não tô falando de, por exemplo, você que é um cara que gosta de RPG, gosta de D&D, e você, beleza, você pega a referência, você sabe do que se trata, você tem as suas particularidades, porque você é um jogador de Magic, mas você tem o coração ali no D&D, é uma coisa. Com certeza. Agora, o jogador padrão, o cara que curte Magic, que talvez não tá muito preocupado com o D&D, nem quer tá preocupado com o D&D, cara, tanto faz pra ele. Agora, essa me parece ser uma coleção que tenta seduzir o jogador de D&D, que é o meu caso. Eu tô louco pra comprar todas essas cartas, pra ter elas na minha mão, pra olhar, pra brincar, sabe? Eu tava sem jogar Magic fazia um bom tempo, porque eu já reinstalei o Arena, eu vou fazer não sei o quê, sabe? Tipo, não, eu quero brincar com isso, sabe? Então... Eu tenho um brother aqui da cidade que ele tá querendo comprar as cartas de D&D... assim, só pra quando ele for, ele ter uma representação gráfica, tipo, na mesa. Sim, exato. Aqui, galera, tá aqui. Ou ele, por exemplo, assim, eu quero fazer um encontro aleatório. Embaralha as cartas, só, porra, esse é o encontro aleatório. Porra, sabe, legal, assim? você me deu uma boa ideia, inclusive. Fazer isso, sabe? Beleza, vou fazer um encontro aleatório aqui, embaralha as cartas e beleza, olha, gente, vocês acabaram de achar o Tarrasque, ou foi mal. Beleza, morreu todo mundo. Então, ó, Buradorei aí que tá aí no chat, que joga RPG, tá sempre assistindo nossas lives de D&D, já me seduziu. Você vê, ele começou a jogar Arena aí recentemente, aí tava mandando aí agora há pouco. Falei, baixei o Arena e comecei a jogar por conta da coleção. Então você vê que tá pescando essa galera, né? Então eu concordo com você que se a coleção foi feita, ou parece que foi feita com esse intuito, talvez tinha algumas coisas, especialmente aqui no Commander, que é um formato amigável pra quem tá entrando, pra quem tá talvez voltando, querendo brincar, ter esse carinho adicional. Concordo com você. Exato. É porque assim, aí agora eu vou falar uma coisa que quem é entusiastão vai lembrar. Eu esperava que essa coleção fosse muito mais próxima de Spellfire do que de Magic. Você conhece Spellfire? Spellfire era um card game de D&D? Era o card game de D&D. Exatamente isso. Spellfire, ele foi um concorrente. Eu fiz até um vídeo, se alguém quiser procurar. Tem pouquíssimos vídeos de Spellfire no YouTube, tá? Eu conto a história de Spellfire, de como é que foi na época, né? Spellfire, ele manteve o orçamento da TSR em dia, na época que a TSR tava pra baixo. Só que saiu na época de Birthright, que foi aquela puta paulada que não vendeu pinhoca nenhuma, sabe? E Spellfire era a representação mesmo das cartas. Tanto que você conseguia entender a lore do D&D com as cartas, porque nos livros que vinham com as cartas, vinha contando a lore de D&D. Ó, que legal. Tinha a carta, explicava o efeito, e embaixo da lore o que tinha. Então eu esperava uma coisa mais próxima disso, até porque quem é dona do Spellfire hoje é a própria Wizards of the Coast. Beleza, porque ela comprou o jogo e matou, né? Ela pegou, nessa época ela comprou vários, né? Ela comprou Jihad, ela comprou Spellfire, Netrunner, acho que foram mais os 2 card games que eram grandes na época. Ela foi comprando e, não quero concorrente pra Magic, mata e belezinha, né? Então eu esperava um pouco mais assim, tipo, puxa, ela já tem o know-how, ela já tem. É dela, sabe? Sim. Faz algo nessa linha, né, cara? Total. Porque, puxa, eu tô acostumado com o Spellfire. Tinha carta de. Lógico, dessa época mais antiga. Tinha o Círculo dos 8. Mas, gente, Bigby, não apareceu nenhuma carta de Bigby, nem um spell de Bigby, nem uma mão. Sabe? Tipo, eu falava, pô, eu podia botar uma mãozinha na mão esmagadora de Bigby. Eu já ficava feliz. Claro. Sabe? Dá 3 de dano. Pronto. Isso mexe com o cara que é o entusiasta, com o cara que tá esperando a coleção. Eu concordo totalmente com você. Vamos cair no Galeia, ou na Galeia, ou Geleia, ou algo do tipo aí, pra nós dar uma avaliada, porque esse aqui, pra mim, ele é o mais nhé.
E pra mim foi o que eu olhei e falei, sério? Ele é o mais forte desses, só de olhar assim, Tá. porque ele tem... Primeiro porque ele tem, historicamente, as cores mais fortes de Magic quando você leva Commander, que é justamente, tem verde, que é a cor que você consegue rampar, né, que é o termo de você conseguir buscar mais terrenos, saltar curvas, e ele tem o draw do azul. Então quando você junta as duas coisas, você forma combinações realmente pesadas, né? E ele colocou dentro de um arquétipo que é muito fácil você começar a jogar, que é o Voltron que eu expliquei, né? Que você colocar um monte, você pega uma criatura, tuxa um monte de aura em cima dela e ataca com aquele bicho gigante, né? Se ele for teu comandante, você precisa dar 21 de dano, 21 matou alguém. Às vezes um ataque só é suficiente, né? Eu tô vendo aqui, tem bastante aura e equipamento. Tem 2 caras, e você vai ver ali, inclusive, logo no comecinho ali, é uma criatura chamada Paladino de Aço Puro. E o Isran, que tá logo debaixo dele, que eles são shells de controle de decks competitivos de Modern. Então, tipo, quem comprar já tem um valor grande de dinheiro mesmo. Assim, são cartas importantes que elas trabalham em cima de equipamento, né? E aí você olha em artefatos lá embaixo, tem muito equipamento. Que é uma falha, às vezes, dos decks de equipamento que a Wizards faz. Ela colocava pouco equipamento nos decks. Esse não, esse tem bastante. Inclusive tem, né, a Winged Boots, que eu achei maravilhosa. Essa é sensacional, essa tinha que ter. Tem a Holy Avenger, tem a Winged Boots. Belt of Giant Strength, olha que perfeito. Cadê? Tá Onde? Não tô vendo. Logo embaixo, 2 abaixo da Botas Aladas ali. Tá maravilhoso. Então, legal. Olha que legal. Aqui a criatura equipada tem a sua base de poder e resistência 10 e 10. Só que custa 10 pra equipar. Custa 10 pra equipar. Só que é o seguinte, essa habilidade custa X a menos pra ativar, onde X é o poder da criatura. Ou seja, quanto mais forte a criatura, mais fácil de equipar. Só que menos bônus. Por quê? Você equipar um Belt of Giant Strength numa criatura que tem poder 17 é meio bobo, né? Tipo... Sim. Entendeu? Essa é interessante, porque esse cinto da força do gigante, ele, em quinta edição, ele virou a manopla de força do ogro agora. Ele virou de cinto, ele passou pra manopla. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, tá aí. O fato de tá aí já é legal, porque aqui eu já vejo... né, eu não tô olhando tudo, mas eu já vejo, apesar do comandante ser em termos de lore, em termos dessa coligação do D&D e do Magic, mas o resto das paradas, a Winged Boots, que é um item mágico fantástico, as outras que a gente falou aqui, falamos do cinto, falamos da capa, enfim, tudo aqui conversa mais com esse sentimento do jogador. E pelo que você tá dizendo, ele é um deck forte, né? Ele é um deck legal. Desses todos, eu acho que ele é o mais forte. Eu tô lendo a Holy Avenger, que agora eu não tinha lido ela ainda. Ela é babaca de forte. Deixa eu olhar aqui, peraí. Ela tem golpe duplo. E toda vez que a criatura equipada dá dano de combate, você pode colocar uma aura da mão em campo de batalha. Caramba. É um pouco sinérgico, porque quer queira, quer não, assim, é um pouco sinérgico. É um pouco flavor, porque pelo menos nas épocas mais antigas, a Holy Avenger tem alguns lances de auras, tal, né, de proteção. Sim. E o fato dela ter Double Strike significa que ela vai poder fazer isso 2 vezes, né? Porque Double Strike, ela te dá a fase de iniciativa e a fase normal. Então ela vai bater uma vez, você vai colocar uma aura, e ela vai bater a segunda vez. Então, se ela der dano de combate... E não é dano de combate em jogador, é dano de combate em qualquer coisa. Então, quanto que ela tá essa porra? Ela deve estar cara. 7,75, ela tá barata pra caramba, porque ela é muito forte. Vingadora ela é Sagrada. muito forte. 7,50 e o maior 25,40. Não sei qual é a... Ela tá muito barata. Muito barata, porque, cara... Você colocar aura de graça, tem umas auras que são completamente estúpidas, assim, sabe? Pra botar de graça. E o que a gente tem aqui do... Qual é o substituto do... É o Stormwood, o Jor... O Frost Giant Jor, que é a última das criaturas que tem ali, que custa 7. Tá, caralho, ele é gigante de gelo. Ele é babaca, porque ele custa 7. Tá. Ele tem o
de 3, ou seja, pra dar alvo nele, você tem que pagar 3 manas a mais, além do custo da sua mágica. Ok. E ele dá essa característica pra todas as outras criaturas. Como se ele tivesse uma aura. Ok. E quando ele entra no campo de batalha ou ataca, você escolhe um ou os dois. A criatura fica com poder e resistência base 7/7. Ou a criatura alvo fica com poder e resistência 1/1 até o fim do turno. Então você bufa um amiguinho seu e detona deixa 1/1 bichinho do amiguinho. Que legal. Essa é a brincadeira dele. Ele é muito forte. Mas assim, o gigante de gelo faz isso? Cara, vamos olhar. Tipo, eu realmente não sei. Eu olho e falo assim, Ó, vamos olhar. Pelo que eu me lembre, não. Aqui em quinta edição, gigante não é uma raça jogável. Pelo menos ontem a gente chegou a essa mesma conclusão. Tinha um gigante de fogo que a gente queria fazer. Eu falei, cara, eu não tenho ideia quem é esse cara. E aí, vamos procurar e não achamos nada. Procuramos uma raça e não achamos nada. Bom, esse é um gigante de gelo, um Frost Giant, é uma Challenge Rate 8, que significa que ele é uma criatura bastante desafiadora. O que ele tem de especificidades aqui é que ele tem imunidade a dano de frio, afinal de contas ele é um gigante de gelo. Ele consegue fazer 2 ataques com o seu Great Axe, já que ele tem um Great Axe. Ele arremessa pedras, então ele pode arrancar nacos do chão e jogar nos caras. E o habitat dele é basicamente montanhas e o Ártico. E aí você tem algumas opções adicionais. Ataque de... Cara, não. Entendeu? Tipo, beleza, ele é um draw. Quer dizer que ele é um fodão, tal. Pode ser que... Mas, cara, eu nem sei qual que é o subtipo dele. Ele é o quê? É o gigante quê? Sim. Gigante é o quê? Ele é um gigante... Ele é um gigante... Ele nem vai ser, sei lá, um gigante mago, um gigante... gigante alguma coisa... Não, ele é só um gigante. Ele é um gigante. Sim. Então, tipo, cai na primeira coisa. A gente leu a Galeia. Tá, beleza. Ela é um elfo cavaleiro. Pode ser um paladino? Pode, mas... O deck... Ele é magicamente forte, mas e o flavor, amigo? Cadê? Exato. Essa é uma coleção na minha cabeça que tinha que ter esse detalhe, sabe? Exatamente. Pra mim, se eu fosse assim, não, vamos fazer essa coleção, eu teria pegado as criaturas mais icônicas, eu não deixaria o Drist jogando o T2, o Drist seria um comandante. Sim. Ele seria um comandante. Pra mim, teria toda a patota do Drist aí, porque faltou o resto da galera, né? Que só apareceu o Bruenor e a Pantera é uma ficha dele, né? A Pantera... o nome da Pantera é impronunciável, mas faz parte dele. Então, eu faria todo mundo aí, sabe, assim, tipo, qual que é esse commander? Patota do Drist. E aí seria, tipo, a aventura, a gente pegaria uma aventura qualquer do Drist, os inimigos que ele enfrentou, alguma coisa do tipo, sabe, assim, botaria tudo num deck só. Sei lá... Feitiços do Elminster. Aí teria o Elminster mais os magos ali, colocaria mais os outros magos que tem relação com ele, botaria os inimigos e tal. Eu faria Commander justo inteirinho. Flavor foi em cima disso. Porque Commander é flavor, sabe? Sim. Total, não é o competitivão do T2, né? Ele é uma parada mais pro cara que tá começando, mais pro cara que de repente tá voltando, mais amigável, mais for fun, mais, sabe? Então eu acho que teria total a ver os caras, pelo menos os comandantes, tio Vini, pelo menos os comandantes que seja, o Drizzt, Catti-brie, Wulfgar, Bruenor, colocar o Elminster, né, por exemplo, se fosse o caso, outros até personagens que são, sei lá, icônicos, que seriam importantes pra constar ali. Acho que teria, sabe? E acho que faltou aquele lance do que você mesmo descreveu sobre vai ter uma pedra da mente, então vamos usar isso como uma ideia de um feitiço de D&D, sabe? Beleza, tem os equipamentos. Coloca o Rod of Seven Parts, gente, icônico, sabe? Bota 7 partes lá, se o cara completar, vira um equipamento mais da hora, sabe? Eu adorei que fizeram com o Vecna, por exemplo. Que, tipo, o olho e a mão. O olho, a mão e o livro daí faz a ficha do Vecna. Porra, legal, gostei. Foi legal entendeu? mesmo.
Sim. Sabe? Eles podiam ter feito isso com várias outras coisas, sabe? Tipo, porra, você Sim. colocou o Vecna na história, você podia ter colocado no Commander, podia ter colocado o Cass, podia ter colocado o Yus, você podia ter, sabe? Tipo, Sim. tem tanto personagem que você podia ter aproveitado e colocado, mas não, colocaram, tipo, sei lá, Vrondes. Mano, quem que é Vrondes, cara? Alguém falou ali, faltou algumas referências a Tai. Tai também tem bastante coisa ali, os Magos Vermelhos, o Zastan, que é o grande... Ô, Naga, como é que é o nome do... O cara era Zastan mesmo, não era? O cara que virou um necromante? Eu não lembro direito da história, mas eu lembro que rola essa parada. O pessoal que entende mais de RPG e deve estar vendo que as minhas referências são, tipo, o lado D&D lá atrás, né? Exato. Não, mas... Eu acompanhei pra frente depois, mas vocês entenderam o ponto. O ponto é, eles deveriam ter usado bichos que já existem, né? Exatamente. Total. Eu acho exatamente isso que deveria... O próprio... Você falou do Drizzt, mas o Drizzt é um personagem que veio do AD&D, segundo o meu amigo Naga me contou ontem. Pra mim, ele tinha surgido no romance da terceira edição, na estilha de... Oh, meu Deus. Vale do Vento Gélido. Demorou, mas veio. Mas o Naga me contou que o Naga é nosso especialista em Lord D&D, e ele me contou que na verdade é baseado em AD&D, né? Gente, Ring of Gax, cara. Cadê o Ring of Gax? Então, cara, mas falta... especialmente, Tio Vini, especialmente pro Commander, sabe? Eu acho que no Commander faltou, assim... isso aqui eu concordo com você. Eu acho que, olhando pra ideia da coleção, eu acho que esses caras deveriam ser figuras icônicas. Eu acho que talvez deveriam ter tido um pouco mais de cuidado pra dividir um pouco mais, fazer um 60-40 invertido, 60 Magic, 60 D&D, 40 Magic. Eles poderiam ter colocado coisa de reprint, tipo assim, bola de fogo. Claro. Bola de fogo tem D&D. Não saiu bola de fogo nessa coleção, saiu uma outra. Mas, gente, bota em Commander, cara. Bota uma bola de fogo aí no meio, cara. Porra! Sim. Como assim, sim. entendeu? Você tem algumas habilidades legais, ó. Você tem Hellish Rebuke, que é uma habilidade de Tiflin, é racial, é interessante, né? Aí, ó. O Flavor Text é maravilhoso. Then We Burn Together, porque o Relish Rebuke é uma reação. Quando o cara toca um Tiflin, o Tiflin consegue, tipo, incinerar ele ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, nós dois queimaremos juntos. Então, tipo, legal, bacana, interessante. Mas tinha que ter mais. Tinha que ter mais. Você tem a varinha do Orcus aqui, que a gente tava falando ontem, que na própria carta do Orcus, o efeito da varinha é meio foda-se, sabe? Então poderia ter aqui o efeito dela, né? De uma maneira mais empenhada. Então tem algumas coisas que, de fato, sabe? Concordo com você. Poderia ter sido, sei lá, mais... sei lá, mais bem trabalhada nesse sentido. Não sei, né? O João falou ali, o Mordecai nem saiu. E saiu magia dele também. Ele saiu com Planeswalker no T2. Isso, ele saiu pra T2 mesmo. Foi bem legal. Ele a gente já comentou, né? Inclusive, Sim. Eu não sei quando vai pro YouTube, a gente comentou, né? Assista depois, que ficou legal, outro papo. Foi bem massa o jeito que fizeram, sabe? Respeitaram bem. Ele foi a carta que não me decepcionou, porque pra mim foi saído do jeito, né? Saiu algo do Bigby. Era o que eu tava falando, cara. Não. O Bigby tem 1 milhão de spell. Tem, sei lá, mano, dedo fuck you do Bigby. Não saiu, se liga? Não saiu. O tio Vini falou agorinha pouco. Agora, faz 5 minutos que ele falou isso. Tipo, poxa, né? Não, tá bom, não precisava ter posto o Big, porque eles fizeram o efeito da taxa, né? Não precisa pôr ela, mas o fato de terem lembrado que ela existe, pô, sensa, entendeu? Sim. Agora, pô, gente, sem Bigby, que triste. Aí vai lá, mas Bigby é Greyhawk. Ah, cara. Mas, né? Mas Mordecai também não é, também era, não era? Exato, Não. O próprio Vecna, originalmente, também não é. Então vamos. Ele é Greyhawk também. Então vamos, né? Exato. Eu concordo. Eu acho que faltam algumas coisas aqui nesse sentido. Mas assim, no geral, aspectos gerais, resumindo e concluindo sobre o Commander, sobre o que você achou desse Commander. Lógico que, obviamente, depois, senhores, vejam a nossa primeira parte, né? E a segunda, que é essa. Mas com certeza o tio Vini falou e ele vai fazer uma análise no canal dele muito mais detalhada, muito mais focada disso tudo. Mas de bate-pronto aqui, que você falou que foi pego, entre aspas, de surpresa, que você também não tinha visto
nada praticamente. Você tinha dado uma pincelada, mas não sabia nada do que tava rolando, né? Eu propositalmente não olhei, inclusive tem amigos que já fizeram análise, né? Eu acho que o Henrique da Black Air Lotus já fez, o Rafael Zais do formato For Fun já fez, eu acho que o pessoal do CH Commander já fez também, já fez a análise completa. Eu falei assim, não, eu vou fazer um unboxing, né? Faço uma coisa mais, tipo, eu gosto muito de pegar assim, essa carta não é legal, essa carta troca, sabe assim, já montar o deck, né? Olhando os 4 Commanders, eu diria o seguinte, o Draconic Rage, ele é um pouquinho mais do mesmo, ele é um Commander de dragão, só que já tem Commanders, mais do que um de dragão, que já veio pronto. Tem o grande Commander de dragão icônico, que é o do Ur-Dragon, dá de 50 mil a 0 nesse deck. Esse que você tá falando dos dragões é o do Vrondis. Isso, é o Draconic Rage, é o do Vrondis. Ok. Mas ele é um deck que é legal. É legal. Se você trocar, especialmente se você trocar o comandante, ele fica bem legalzinho assim. Justo. O Dungeons of Death, eu achei ele um bom deck pra você montar pool. Tipo assim, eu quero cartas de Commander que sejam legais. Tá, ele tem um monte de staple, um monte de cartas que você vai poder colocar em vários outros decks. Então, se você tem a ideia, não, vou começar no Commander e quero comprar um pacote de cartas legais. O Dungeons of Death ele é legal, por causa disso. Que ele tem um monte de cartas, apesar do deck ser tipo uma colchona de retalhos com relação a flavor, ele tem um monte de staple. Tá? O Out of Courage é o mais forte dele se você for começar a jogar. Não, eu vou pegar esse deck e vou modificar só ele. Ele é o mais forte. É o mais forte, tá? Só que assim, o que eu mais gostei de longe é o Planar Portal. O Planar Portal, ele tem uma temática, ele é engraçado. Os dois comandantes são legais pra caramba. Sim. E ele serve pra você bagunçar a mesa, que eu acho que eu pelo menos gosto, a parte mais gostosa pra mim é bagunçar a mesa, né? Que é o do Prosper e o do... Isso, do Kaczynski, Karazikar, exato. Isso. Exatamente. Legal. Tá. Eu acho que foi o que mais me agradou, assim, em termos do que ele propõe, em termos do flavor, em termos do cara que tá olhando com os olhos de Dungeons and Dragons e tentando ver, tipo, coisas de Dungeons and Dragons aplicadas a um jogo de Magic pro Commander, é o que, pra mim, eu compraria esse, sabe? Vou comprar esse. Pra mim, tanto faz se ele é mais forte ou mais fraco. Pela brincadeira, eu compraria esse. É o mais legal, pelo menos assim, o que eu vi. O mais forte é o da Galeia, mas o mais legal é o do Prosper. Sem dúvida, assim. O da Galeia é aquele que você falou dos equipamentos, que te permite anexar vários equipamentos. Dos equipamentos, auras, né? E você, teoricamente, gasta pouco dinheiro pra dar upgrade nele. Bem pouco. Sabe assim? Só que o dos Cetres, eu não sei se é homem ou mulher, Cetres. Ele é o que vem mais staples, né? Então, agora o lance é o seguinte, o lance é você comprar os 4. Pega um pacote, compra os 4 e vai ser feliz, né, cara? Você consegue achar nas lojas que vendem um pacote com os 4? Com desconto, tem um pacote com os 4, com desconto. Inclusive, eu estou sabendo que tem gente que vai mestrar uma para uma das nossas lojas queridinhas aí. Lá tem. Eu não sei se eu posso fazer esse jabá antes da hora. Pode. Então, a Next Place, que é a loja que tá aí, vai patrocinar uma ação junto com a gente, né? A gente vai fazer uma mesa, né? Lá tem, tá? Não, assim, pode ser que o produto intimide o valor, né? Quando você vai ver, tipo, porra, R$1.100, R$1.000. Só que é o seguinte, você vai comprar 4 decks cujo valor é maior do que o valor de cartas, se você for somar, é maior do que esse valor. E você pode ter como um board game meio que pra sempre. É um bagulho que não vai perder valor. Se daqui a anos você for vender, eu vou dar o exemplo novo do Ur-Dragon. O Ur-Dragon teve uma época que ele valia R$120. Hoje o Ur-Dragon está R$800 se você manteve ele montadinho com a caixa. Então, comprou um Commander, guarda a caixinha com carinho, que vai, de repente, falar assim, enjoei, você vender ele montadinho, fechado, você vende por um valor bem legal, viu? Caraca. Exato, porque saiu, não relança mais aquela carta específica daquele Commander, o valor vai ficando lá em cima. Vai subindo. O valor vai ficando lá em cima. Se você achar lacrado, nossa... Lacrado vale... Só aquele Commander vale mais de R$1.000.
Maravilha, 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 sensacional. Eu tenho a impressão de que o tempo passa muito rápido ou a gente fala demais, porque, tipo, né? Mas fantástico. Exato. Eu preciso encaminhar pro fim. Eu tenho uma mesa de RPG agora às 8h30 e eu vou te agradecer demais pelo papo que a gente teve na semana passada, por essa continuação que a gente teve. Se a gente fosse marcar papos, a gente teria mais uns 40 semanas pra falar dessas coisas todas, porque, né, assunto nesse sentido não falta. Mas eu te agradeço demais, Tivini, pelo teu tempo, pela tua dedicação e disposição de ter vindo aqui bater um papo, explicar muita coisa, ainda mais pra mim que não entendo uma vírgula dessas coisas de Magic, especialmente de Commander, porque foi o que eu falei, o one-on-one ali, mais antigo, eu me lembro, joguei uma série de partidas, tenho cartas velhas aí. Falando nisso, eu posso usar cartas velhas no meu Commander, inclusive, né? Não só pode como deve. Eu tenho até que bastante, eu devo ter, sei lá, umas 500, 800 cartas. Um número de cartas. A lista de banidas de Commander não é grande, tá? E é umas cartas muito fringe, assim, é umas cartas tipo, é as Power 9, não vale. Tá, eu não sei quantas pessoas, acho que não enche duas mãos a quantidade de pessoas que tem Power 9, que são as cartas mais Black Lotus. Você tem alguma Black Lotus? Negativo. Então, não vale as Power 9, uma coisa ou outra que não vale, sabe? Algumas coisas muito apelonas. Então, é uma lista de banidas bem pequena, então provavelmente todas as cartas que você tem aí vão valer pro formato. Eu tenho um bom tanto de cartas de uma coleção básica, se eu não me engano, da 7ª edição. Bom. Eu tenho algumas coisas da saga de Urza, eu tenho também. Sensacional. Eu tenho... Depois eu tenho, acho que M11 e... alguma coisa de Zendikar, mas tem algum Zendikar anterior ao Zendikar Rising? Duas. Tem Zendikar Rising, aí tem Battle for Zendikar, que tem os Eldrazi, e tem a primeira Zendikar lá atrásão, que é quando apareceu o mundo pela primeira vez. Que é uma das coleções mais caras de Magic. Eu acho que é uma do meio, não acho que é uma... Porque não era tão antigo assim, eu acho. Zendikar deve ser de 2015, 2016, por aí. Pode ser. Que foi uma época que eu comprei alguma coisa pra jogar, pra brincar, e depois larguei e ficou. Mas... porque a primeira Zendikar é de 2008, por aí. Bom, eu vou... Na dúvida, eu tiro uma foto e te mando no WhatsApp e você me diz. Manda lá. É a coleção uma das coleções mais caras que tem. Ah, é? Olha, essas caronas assim que são super clássicas, tipo Black Lotus, se eu tivesse, eu já tinha vendido, porque essa eu sabia que era cara. Essa eu sabia que era pegar e vender. Não falou que tem Saga de Urza, cara. Saga de Urza tem umas cartas da Reserved List. Reserved List, as cartas dão spike, carta que você nem imagina, carta que não precisa nem ser boa. Mas pelo fato dela não poder... É porque a Reserved List é uma lista que não pode ser impressa mais. Então, tipo, essa carta com certeza absoluta nunca mais vai sair em Magic, nem carta parecida com ela. Então, essas cartas valem muito. E a galera, propositalmente no mercado, eles dão buyout. Então, o preço tá lá em cima. Dá uma olhadinha com carinho na sua Saga de Urza, pega na Liga Magic, procura o nome dela, que às vezes você tá com os tesouros meio guardados aí. Uns quinhentinhos do nada guardados. Maravilhoso! Você sabe que outro dia, faz um tempo isso aí, o tio Sam faz conteúdo de Pokémon, veio bater um papo aqui comigo e tal, não sei o que, e ele me falou de um Charmander, e tem alguns Charmanders que são raros. E rapaz, e não é que eu tinha um Charmander guardado? E aí eu falei, porra, não é possível que eu tenha um Charmander. E eu tinha um Charmander, por acaso, comprei uma caixinha lá de Magic e veio um Charmander e valia uma grana, valia, sei lá, acho que R$300, R$400, alguma coisa assim. Era um troço assim, eu não lembro se era exatamente isso, mas falei, porra, numa carta? Porra, vender isso aí. Olhe com carinho, olhe com carinho. Saga de Urza principalmente, tem várias cartas ali que são... Legal. É bom que dá pra fazer essa brincadeira no Commander, mas eu vou comprar um deck de Commander e aí a gente vai brincar de Commander. Eu tenho certeza disso. Antes de comprar, me avisa que daí eu falo pra você qual que é os mais legais pra você comprar. Tá bom, com toda certeza. Eu vou te falar, você me ajuda com isso. Belezinha. O que eu precisava falar? Bom, vai ter o anúncio da X-Place, eu não vou falar nada por enquanto, mas vai rolar.
né? Jogaremos uma... Você já tá convidado, a Garra do Inverno, que é a primeira campanha que eu fiz com o André, o Charlão, que a gente tá jogando com o Naga, vai acabar, provavelmente tem 1 ou 2 sessões pra encerrar. Acabando ela, a gente vai dar início numa próxima, você já sabe, você já tá convidado. E, aliás, eu já tô contando com você não me dê balão, hein? Pelo amor de Deus. Não, sem balões, sem balões. Já estamos no jeito. É isso. E... Godzilla, obrigado pelo follow. Zedicart tem um dos melhores Planeswalker até hoje. Confere, tio Vini, não sabia. Sim, senhor. Jace the Mind Sculptor, eu até mostrei mostrou. na... De 4 habilidades. Vem de Zendikar. Então tá explicado.